O Rafael no Flow falou um pouco sobre essa questão dos cortes, né? De tipo assim, e eu até, vocês podem até dar a opinião de vocês. Quando ele se referiu a uma entrevista recente que ele deu, que os cortes focaram mais na parte negativa, na minha visão, ele estava falando do Imagens, pela relevância da entrevista e porque meio que é isso, mas é porque realmente muitos dos cortes estão falando sobre a questão com o Aquiles, a questão com o André, mas que ele falou, né? Que foi perguntado e vocês, sabendo da relevância, foram lá e fizeram os cortes. Mas também tem corte sobre o Amplifica, tem a entrevista inteira na íntegra, que sai antes dos cortes, então não é nada colocado fora de contexto. Você pode ir lá ver 2 horas do que foi falado do começo ao fim. Queria saber como é que vocês enxergam... especificamente o Rafael foi o que se pronunciou aqui, mas vocês podem falar sobre todo mundo. Como é que a galera recebe os cortes que vocês percebem, né? Porque, assim, se tratando do Rafael, por exemplo, ele tem um Amplifica que tem cortes do Amplifica. E se a gente entrar lá, tá lá o Marcão chorando, falando, o Chorão quando estava vivo, etc. Minha briga com o presidente da gravadora, etc. Exatamente a mesma coisa. Porque esse, na minha visão, é o jogo. Não teria nem como ser diferente. Como é que vocês veem essa questão no que diz respeito ao Rafael, a galera e até as outras pessoas que vocês entrevistaram? Pode começar aí, Caio. Então, sobre essa questão do Rafael, acho que nem vejo como uma reclamação ou como uma maldade, né? Tanto que na nossa própria entrevista, ao longo das 2 horas, ele mesmo fala com relação à questão da parte de cortes, né? Então, não é somente a nossa entrevista, sabe? Eu acredito que possa ter falado de outras que já ocorreram e tudo mais. Com relação à nossa proposta, tanto minha quanto do Manuel, a nossa primeira ideia sempre foi colocar a entrevista inteira. Por que a gente coloca sempre a entrevista inteira? Justamente para que seja postado na íntegra, né? Para que as pessoas não fiquem achando que a gente cortou algo, que a gente editou algo, que a gente fez alguma correção para o cara parecer mais bonzinho ou mais malvado. O que ele falou está ali, sabe? Não tem uma mudança. E eu acho que isso é totalmente necessário, você postar as entrevistas na íntegra. Tem canal que não faz, eu respeito a questão do porquê que eles fazem isso, mas não é da nossa praia. A gente... e também tem parte do público que não tem tempo para ver 2 horas, 2 horas e meia de entrevista, 3 horas. Então eles querem saber dos pontos mais importantes, e o corte também está aí para isso. Perfeito. Manuel? Tá, vamos lá. Então, em relação ao que o Rafael falou, eu acho que ele se referia assim à nossa entrevista, porque ele cita especificamente que ele deu entrevista, deu uma declaração sobre o André Matos, e aí essa parte, ele não falou qual foi a declaração, mas, tipo, dias depois ele ter falado com a gente, e uma parte da entrevista que ele fala sobre o André Matos foi bem irrelevante. Mas, novamente... Manu, eu vou ter que te interromper, porque acabou de acontecer o momento que eu mais gosto dessa conversa, que é interromper o convidado com o superchat. É o momento que eu mais adoro. Um brinde, Rafael Beloso coloca. Obrigado pelos conteúdos. Logo serei membro dos canais de ambos. Uma coisa pra gente conversar. Angraversa mais. Rafael, muito obrigado pela sua interrupção aí, pela sua contribuição, tá bom, cara? Vamos em frente aqui. Muitíssimo obrigado. Manu, manda bala. Desculpa, mas 30 pau também, né? Se fosse 2 eu não cortava, não, mas 30. É louco, não vai nos money, não. Tem que... No canal, a gente tem corte, especificamente sobre a entrevista do Rafael. A gente tem corte sobre o Amplifica. A gente tem um corte que eu acho maravilhoso, assim, que é ele falando sobre como ele criou o conceito do Temple of Shadows. Ele dissecando, assim, desde o comecinho até o produto final. Sobre o Bittencourt Project. Fala sobre o Toninho Pirani, que é um negócio que eu nunca vi ele falando na internet. Ele nunca falou sobre o Toninho Pirani da maneira como ele falou no nosso canal. Ele fala sobre a separação do Angra, fala sobre o Rebirth, fala sobre o DVD do Temple of Shadows. Acontece que 3 desses cortes, para ser mais preciso, viralizaram. No qual ele fala sobre o André, no qual ele fala sobre o Aquiles e no qual ele fala sobre a separação do Angra. E aí eu acho que chateia ele saber que numa entrevista no qual tantos temas são abordados, o que realmente fique viral seja só aspas aí, tá? Porque tudo tem bastante visualização, mas esses 3 temas deram muito mais visualização. Então não sei se isso chateou ele.
Anderson, sua opinião, voltando um pouquinho nessa questão que o Rafael falou sobre os cortes, mas tem o corte do Amplifica. Como é que você vê essa parada? Hipocrisia de Rafael Bittencourt, ou ele tá certo e a galera do Flow que tá sabotando nos cortes, como é que tá pra você isso aí? Pergunta capciosa, essa hipocrisia. Deixei pra você, que a sua imagem já tá pichada mesmo, aí eu boto essas pra você. Já tô no sal. Olha só, quando eu vi o Rafael no Flow com o Barbosa, se não me engano, teve cerca de 4 horas e pouco de conversa lá, foi bastante tempo. No entanto, surgiram pouquíssimos cortes, dois ou três. Então tá mais do que claro que apesar do Rafael ser uma grande figura, nós todos aí somos fãs do trabalho dele e tal, o talento que ele tem, que é gigante, mas assuntos para dar um corte bom de uma conversa de 4 horas não teve naquele Flow. Por quê? Porque o Igor e o Monark sabem quem é o Rafael, escutam as músicas, né? Principalmente o Igor, que já estava acostumado com o Rebirth, como ele mesmo falou, ele não tinha essa condição, por exemplo, naquele momento, de fazer perguntas como você faria, como o Manuel faria, o Caio, por exemplo, relacionado a esse mundo aí de Angra, Antônio Pirani, Aquiles, Ricardo, aquela coisa toda. Então, isso é a maior prova que o Rafael, falando sobre outras coisas, não gera tanto ibope assim na internet, tá? Você tá me entendendo? Então, quer dizer, ele mesmo vai começar a perceber isso. Se o Rafael fala a palavra Aquiles, o metal inteiro chove em cima. O que ele vai falar? É quando o Aquiles abre a boca para falar do Kiko. Até hoje eu não vi ninguém confrontar aquilo que ele falou, que mandavam ele ficar quieto e não levantar. Eu até vi que teve um que, eu não lembro o nome do cara, não lembro o nome dele, que falou, mas ele deu uma curva. Foi o Barão mesmo. Tocou nesse assunto, ele deu uma curva gigante e ficou até hoje nisso. Então, por exemplo, se o Rafael começar a querer falar das cosmovisões dele, das cosmogonias, aquela teologia invertida que ele prega e tal, ninguém tá nem aí. Tanto que ele falou 1h30 desse assunto no Flow, porque o Monark também gosta de dar uma viajada, e não teve um corte disso, cara. Entendeu? Então, se ele, por exemplo, começasse a falar qualquer coisa relacionada a André, pá, aí chove. Então, tipo assim, ele sabe, e ele vai começar a perceber no Amplifica, que ele vai ter que dar uma caprichada também na descrição, porque senão, se ele colocar assim, acredito em Deus e nas nuvens, ninguém vai naqueles assuntos meio mirabolante, Zé Ramalho, que ele gosta, entendeu? Então, ele tem que ir ele vai ter que ir também na veia que o pessoal quer, e dar uma de Léo Dias de vez em quando, mas com responsabilidade, entendeu? Assim. Só que esses assuntos de cosmos, de espíritos e mais, eu sou mó amarradão, eu vejo mais as entrevistas por conta disso, eu vi a do Flow inteira achando sensacional por causa disso. Eu sou um cara que sou muito interessado nisso, então quando ele fala disso, bate o santo, entendeu? Perfeito. Eu acho legal também pra gente, né, cara? Assim, eu gosto dessa entrevista do Flow, né? Se me perguntaram se você gosta ou não. Mas é porque pra gente é um approach completamente diferente, né? O próprio Amplifica, poucas vezes os temas que a gente conversa aqui, de álbuns do Angra Verso, pintam, né? Muito mais uma abordagem do Rafael extra Angra do que propriamente que a gente conversa. Então, pra mim, meio que serve pra fechar esse álbum de figurinhas, que seria a personalidade do Rafael, saber outras coisas dele. Mas, realmente, assim, é um outro tom completamente diferente. Vai minha crítica aqui ao Imagens, que durante a entrevista com a Rafael inteira, ele não energizou nenhum chapéu. O que, pra mim, foi algo que ficou faltando.